Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje um dia muito especial aqui. A gente está recebendo aqui o deputado Efraim Filho, ele que é líder do DEM na Câmara, um deputado muito atuante, atuou como relator daquela PL que tratava do fim do foro privilegiado, atua bastante também para que o dinheiro chegue às micro e pequenas empresas durante esse período de pandemia, para que os empréstimos que foram liberados, foram anunciados, cheguem. E a gente está aqui hoje com ele para tratar da suspensão dos consignados, uma pauta nobre que atende 35 milhões de aposentados, pensionistas, servidores. Então, assim, a gente tem todo o carinho de estar recebendo ele aqui hoje, porque ele realmente representa o mandato que ele tem, ele representa o povo. Então, Efraim, o canal é seu, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Olá, Sandro, olá, Felipe, olá, João Batista, Joselito, Milton, é a turma que está aqui na mesa de autoridades, vamos dizer assim. Saudar todos aqueles que nos escutam nessa live, né, que nos assistem, que acompanham o nosso trabalho. Uma grande alegria discutir um tema de grande importância e, acima de tudo, né, um tema que tem repercussão na vida de cada um, né, um tema que tem uma repercussão na vida das pessoas, um tema que é da vida real, né, das famílias, dos cidadãos brasileiros, da nação, e, primeiro de tudo, é missão do Congresso, né, missão do Parlamento Nacional, está em sintonia com aquilo que a gente procura construir nesse momento. É missão a gente estar com vocês naquilo que a gente procura, né, fazer, discutir, votar, os temas importantíssimos que são acompanhados pela população. E esse tema que diz respeito ao consignado, logicamente, como você antecipou, Sandro, também será tema a questão da margem, né, do consignado, são temas da vida real, como há pouco, né, eu tive a oportunidade de ser, né, o autor da proposta, no caso, o relator, sobre a questão do acesso ao crédito às micro e pequenas empresas, né, as empresas também estão passando sufoco, né, cada um de vocês sabe a dificuldade que é no banco conseguir, e nós trabalhamos muito, arduamente, para encontrar um caminho, encontrar uma solução. E quem viu as últimas notícias aí dessa semana, viu que a situação do crédito mudou. Agora não é que está sendo negativado, né? Que está tendo a negativa, ao contrário. Agora a demanda foi tão grande que a oferta não deu conta. E nós conseguimos reverter esse cenário. Tem um problema bom, né, para a equipe econômica, que é que até que, enfim, o crédito chega na ponta, precisa, na verdade, melhorar o aporte. Por que eu comecei fazendo um pouco essa explanação sobre a situação do crédito? Para dizer que não existe tema impossível, que não existe tema que não tenha caminho e nem se encontre solução, tá certo? Então, o tema do acesso ao crédito das empresas começa a destravar. É lógico que havia uma demanda reprimida muito grande, foram 10 bilhões de reais que rodaram só essa semana, né, via Caixa Econômica, Banco do Brasil e Itaú, foram os 3 primeiros a rodar. Outros temas virão, mas crédito não é o tema dessa live. O tema dessa live é o consignado. E convidado aí por vocês, Joselito foi especialmente quem me fez o encaminhamento, devido a parcerias que a gente já construiu no âmbito dos oficiais de justiça, né? Eu sou muito próximo desse setor do servidor público, do serviço público, de valorizar, né, essa categoria que bota a mão ali na massa para poder levar a máquina administrativa desse país para frente. E o tema da vez é o projeto de lei dos consignados. Esse tema já vem do Senado, né? Então ele já vem com um viés, né, de análise, de debate, de aceitação, e nós temos 2 grandes tarefas, né, na Câmara dos Deputados.
A primeira tarefa ela é regimental, é conseguir fazer com que o projeto de lei chegue, né, à mesa da Câmara dos Deputados, seja pautado, e o segundo é, ao ser votado, que seja aprovado, porque ali está a casa do povo brasileiro em todas as suas, em todos os seus segmentos, né? Você ali tem quem ganhou a eleição, do lado que ganhou, você tem ali representantes dos partidos que perderam a eleição, essa é a beleza da democracia, né? O parlamento, ela é a casa onde todas as matizes ideológicas estão representadas, então ali tem parte dos que venceram, tem a parte dos que perderam, que a gente discutindo encontre soluções, que é essa a nossa principal missão. Eu acredito que é uma situação de justiça. Por que eu acho e acredito que a gente vai conseguir avançar com o tema dos consignados? Porque, primeiro, você tem que saber se o tema é justo, e ele é justo. Situação do aposentado, que hoje era para ser, né, talvez a fase para ele aproveitar a vida, entre aspas, né, de quem durante toda uma vida contribuiu na sua previdência, deu a sua parcela de contribuição para o crescimento e o desenvolvimento do país. Nessa fase da vida, em tese, né, na vida maravilhosa dos livros acadêmicos, era para ele estar tranquilo, vida feita, seus filhos criados, seus netos encaminhados, e ele poder usufruir desse momento. Só que a vida real é diferente. Os aposentados hoje acabam sendo, em muitas oportunidades, o arrimo da família, né? É eles quem sustentam a família com aquela sua aposentadoria, que muitas vezes teve perdas salariais durante os anos, teve defasagem, né? Perdeu, seja gratificações, sejam acréscimos que havia, e mesmo com esse valor que foi defasado durante o tempo, ainda é ele quem está sustentando a sua família, porque seus filhos, né, às vezes adultos, não encontram lugar no mercado de trabalho, seus netos ainda estudam, né? O perfil hoje do aposentado ainda tem muitos netos, não é só os filhos não, os netos que moram com seus avós, né? E os avós é quem pagam muitas vezes as escolas, né, as universidades. Então há todo um drama social envolvido que não dá para a gente prestar atenção única e exclusivamente na letra fria da lei. Tem argumentos técnicos, nós os conhecemos, também não podemos escondê-los, né, que pela linha técnica fiscalista diz que haveria uma certa resistência ou obstáculos para essa lei ser aprovada. Mas quando é questão de justiça, o caminho a gente tem de buscar, o caminho a gente tem de encontrar. Entre a lei e a justiça, ficar com a justiça é sempre mais importante. Então, eu acho que na abertura é um pouco desse sentimento que a gente queria trazer. Eu quero deixar muito mais espaço, né, para as perguntas e as respostas. O tempo de todo mundo é curto hoje, né, muitos participantes. Então, eu fico à disposição aí para que a gente foque realmente nos pontos que mais interessam, consignados, margem, aumento da margem. Se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre o crédito, né, para as empresas, pequenas empresas, a gente pode também ajudar aqui em tirar essa dúvida. E a experiência, né? Quem está vendo aí, a cara é de novo, mas eu costumo dizer que eu sou igual Uber, né? Cara de novo, mas a quilometragem é rodada, né? São 14 anos naquela casa, né? Eu estou com 41 anos hoje, então, liderando o Democratas. O Democratas é o partido que preside a Câmara dos Deputados, Democratas preside o Senado Federal, tem 2 ministros no governo, então tem uma parcela de responsabilidade muito grande em liderar essa bancada, e eu carrego isso realmente com a responsabilidade de poder estar aqui hoje com vocês, me colocar à disposição. Volto a dizer, na minha cabeça, pelo menos, pode surgir outras questões, são 2 grandes pilares desse debate, né? É o pilar
do regimento, da tramitação disso, a questão de prazo, e a outra é o pilar do mérito, né, da proposta, quais as situações que podem chegar, fica à inteira disposição e, claro, concluo essa rodada inicial saudando a todos aqueles que chegaram aí já a partir do início. Em nome do Joselito aqui, saúde especialmente os amigos e conterrâneos paraibanos, né, que estão ao vivo conosco hoje. Vou iniciar, então, abrindo a palavra aqui para o Joselito, já que o senhor mencionou ele, né? O Joselito, que é o presidente do Sindojus. Ele, assim como o João Batista, representam a classe dos oficiais de justiça. Então, eu já vou passar a palavra para o Joselito. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Joselito, meu e do quarteto aqui. E assim que o Joselito falar, o senhor responde, a palavra já passa diretamente ao João Batista. Tá bom, João? O microfone do Joselito está desligado, Joselito. Tá ligado, Joselito? Oi, já. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Boa noite, deputado Efraim. Como ele mesmo colocou, é um parceiro nosso, tem sido um aliado da categoria dos oficiais de justiça lá na Câmara. Aqui na Paraíba temos tido o apoio do deputado nas nossas demandas, inclusive a nível nacional. Boa noite, meu colega João Batista e aos demais membros aqui presentes. Deputado, para ser bastante objetivo, eu fui pesquisar hoje para me preparar para estar aqui e vi que esse ano já foram apresentados 23 projetos lá na Câmara, especificamente sobre esse tema dos consignados. Desses 23 projetos, 18 têm assinatura de deputados do Nordeste ou do Norte do país. Isso mostra que as regiões mais pobres do país estão mais preocupadas com esse tema. Dos nossos 9 estados do Nordeste, 6 têm deputados autores de projetos dessa natureza. O fato é que o PL 1328 foi aprovado lá no Senado e foi encaminhado para a Câmara desde o dia 20 do mês, 22, salvo engano, desse mês passado. E até hoje ele não teve movimentação na Câmara. Sabemos da importância que o senhor tem ali no parlamento, o senhor como líder de um bloco, e no seu partido o senhor lidera 28 deputados, o presidente é do seu partido. Então, eu lhe dado, deputado, de forma bem objetiva, o que é que o servidor público, que inclusive vem sendo demonizado pelo governo, dito que se botou uma granada no bolso do inimigo, que é preguiçoso, que é parasita, e não somos nada disso, somos nós que estamos botando a cara na rua nesse momento de pandemia, é o servidor público que está atendendo na saúde pública, é o oficial de justiça que está cumprindo mandados judiciais, inclusive com a mortalidade alta, já somos mais de 20 oficiais de justiça mortos em razão do Covid. E eu pergunto, deputado, o que é que nós, servidores públicos, o que é que os aposentados e pensionistas podem esperar do democrata e podem esperar do senhor, como líder de um partido tão importante dentro do parlamento? Joselito, você foi exatamente no foco do primeiro pilar, que é a tramitação. E eu acredito que é importante, né, você conseguir superar essa barreira do projeto andar. E a mobilização é essencial. Né? Você já frequentou lá, em nome das demandas corporativas que você tem dos oficiais de justiça, a gente já trabalhou nessa parceria. Não sei se algum dos outros nossos colegas aqui, youtubers, inclusive, já tiveram essa oportunidade de visitar o Congresso, de ver a efervescência dele no dia de votações, mobilizações de agentes comunitários de saúde, mobilização dos enfermeiros, mobilização dos agentes de polícia, né, da polícia penal. Vez por outra, vocês conseguem perceber isso no dia a dia. Então, essa capacidade de mobilização para poder chegar, principalmente nos líderes, né, dos 27 partidos, eu diria que é a primeira camada, né, e depois chegar em todas as bancadas, são 513, é essencial. Então, se eu pudesse dar uma dica, é montar realmente uma estratégia de comunicação positiva, de lidar com esses líderes, como fizeram comigo, né, através de contatos, trazendo a sua notícia, o Joselito fez, para mostrar que há repercussão e há eco na sociedade, que está em sintonia com aquilo que a sociedade defende, para que a gente consiga integrar a pauta,
né, este tema. Tem a minha simpatia, já disse, porque é justo. Se é justo, nós temos que encontrar o caminho da legalidade. A resistência que existe hoje, e é preciso, a minha franqueza é muito clara, existir um contrato. Como é que a gente suspende esse contrato que foi assinado entre as partes? O estado de calamidade pública, que foi decreto oficial do governo aprovado pelo Congresso, ele dá essa liberdade, né? Ele dá essa capacidade. Nós podemos, num momento em que o país está sob a égide do decreto de calamidade pública, encontrar a solução para salvar quem mais precisa. E o servidor, o trabalhador que está com a sua margem salarial ali apertada, né, muitas vezes precisando amparar membros da sua família que entraram na fila do desemprego por toda a crise econômica, o que é mais importante? É reverter esses valores para as instituições financeiras, que serão as que terão um balancete mais azul, né, com saldo mais positivo no final do ano, ou reservar essa margem para esse período de pandemia, né, para que se possa amparar quem mais precisa. Muitas vezes é o dinheiro que faz a diferença entre colocar o pão na mesa da família ou não, pagar a conta de energia e ficar com luz ou ter a energia cortada. É muitas vezes o valor que vai fazer o diferencial entre pagar a conta na farmácia ou não. A mensalidade das escolas, né, mesmo as escolas estando paradas, eu também tenho filhas pequenas, né, para o ensino à distância, né, tá chegando a mensalidade do mesmo jeito. Teve uma diminuição, mas não parou, né? Então, quem faz uso do serviço público de educação também tem, né, as suas demandas para poder resolver. Então, é uma questão de justiça, e eu acho que é importante encontrar a legalidade. Um outro argumento também me convence muito. Ninguém está pedindo aqui para fazer o perdão dessa dívida, né? A anistia dessa dívida. Isso é muito claro. Está se pedindo a suspensão dos pagamentos para que você, durante esse prazo, que exige tanto da gente, se tenha uma folga maior no orçamento de casa, né, para que você possa atravessar um período de calamidade pública. Então, os argumentos estão bem postos, e eu diria, Joselito, que importantíssimo, a gente volta a isso em outras perguntas para não se alongar muito, é capacidade de mobilização, sem ofensas, sem xingamentos, tá certo? Sem uma cobrança que possa parecer uma ameaça. Aí fala a voz de quem está lá do outro lado do balcão, né? Esse trabalho construtivo, positivo, né, de mostrar que a repercussão social ele é prioritário, né? Se começa a ir para um cenário de ameaça, é ruim para todo mundo, é um jogo de perde-perde. Então, eu acho que vocês acertaram na calibragem, né? As mensagens que eu recebi têm argumentos, né? Falam no projeto, pedem prioridade, está no caminho certo. Eu acho que esse é o caminho, a receita foi correta, e eu já vi muitas outras campanhas, né, vamos assim dizer, sobre temas que eram importantes, mas por errar no endereçamento da mensagem, acabando ficando para trás. Então, essa talvez seja a primeira orientação aí que eu posso passar. João Batista? Boa noite a todos, boa noite, deputado Efraim. Já nos encontramos diversas vezes lá em Brasília, lá no gabinete do senhor, pedindo apoio nas demandas para a categoria de oficiais de justiça, né? Tão esquecido nesse país, né? Mas o tema aqui dos consignados, deputado Efraim, tem 2 pontos aqui que devem ser lembrados. Primeiro, esse que o senhor já disse. Primeiro, não vai ter perdão de dívida para banco. Ninguém está perdoando dívida dos consignados. Segundo, porque com essa suspensão de 120 dias, uma economia cobalida que já vem aí dos estados e municípios, em face da própria pandemia, se estaria falando de uma injeção no mercado para aquecer a economia, algo da ordem de 100 bilhões de reais. Quer dizer, para quem já tem suas economias já prejudicadas pelo problema da pandemia, pelo mercado não estar circulando, esse posicionamento seria um posicionamento muito bom para dar injeção no mercado e fazer com que a máquina pudesse retornar.
Porque, veja bem, o que acontece nesse momento de pandemia? Os planos de saúde, nesse momento, que é outro tema também que está afeto aos aposentados, o plano de saúde estão querendo reajustar também o plano de saúde. E já é mais um aumento da despesa para o aposentado. Porque agora ele tem que se preocupar ainda com a saúde, tem que preocupar com a alimentação, que agora dentro de casa, e ainda um outro fantasma que gravita aí é o aumento dos planos de saúde. Nós já tivemos agora, com um projeto chamado Projeto Mansueto, congelamento até 2021 de todo o reajuste de plano de cargo, de todo o reajuste de aumento, até a reposição da inflação está congelada. O governo absolutamente vai ter nenhum prejuízo, porque essa matéria trata-se de matéria de direito privado, única e exclusivamente dos bancos. E uma coisa muito fácil de se convencer, deputada Efraim, que há 4 anos atrás, quando você fez o empréstimo consignado, a própria Selic estava 12,75. A Selic hoje está 2,25. Não se pode querer analisar que banco teve prejuízo. Não vai ter efetivamente nenhum prejuízo. Você contratou um sistema inflacionário anterior e a inflação era muito maior, onde você fazia um empréstimo consignado de juros de 1% lá no início do contrato. Hoje, como a realidade do mercado é outra. Então, não há nenhum prejuízo por parte da classe do banco, porque, como o senhor mesmo disse, não é perdão, é apenas uma suspensão desses valores, e o povo brasileiro, os próprios prefeitos, os estados, estão necessitando de uma injeção financeira para fazer isso girar. O governo fala de novamente liberar a parcela do FGTS. Essa parcela do FGTS já não precisaria ser liberada, porque aprova o valor da suspensão do consignado por 120 dias. Então, feitas essas palavras, deputada Efraim, nós gostaríamos aqui de fazer 2 pedidos ao senhor. Primeiro, o efetivo compromisso que o senhor já o fez, já deu aqui, no sentido de defesa disso, dos consignados, e o segundo compromisso é que se possa olhar também esse problema dos planos de saúde, que agora vão ser alterados. E aí isso é outro prejuízo para os idosos, para os aposentados. Não dá para comportar uma situação dessa, onde nós temos congelamento até 2021, aumento de plano sem aumento nenhum, aumento de plano de saúde, que é o projeto de lei 1542, que também está na Câmara, já veio do Senado, também está na Câmara, e ainda se não continuar com juros contratados, que, ao meu ver, foram juros contratados no passado, que não podem ser aplicados hoje, e, como eu disse, simplesmente não é perdão. Então, gostaríamos realmente, deputado, dadas essas explicações, que o senhor pudesse fazer gestão, junto ao presidente Rodrigo Maia, nos colocamos aqui à disposição para formatar os esclarecimentos devidos, mas uma coisa nós precisamos, urgência na tramitação desses 2 projetos, sob pena de que amanhã muito mais vão estar endividados. Os remédios aumentaram, a alimentação está em casa, aumento de água, aumento de alimentação, de telefone. Então, tudo isso está caindo na cabeça de quem mais deu contribuição para esse país, que são os aposentados e pensionistas. Então, eu gostaria realmente de fazer um pedido, na realidade não é nenhuma pergunta, é fazer o pedido ao senhor, para que pudesse a bancada do bem, e aí o senhor ver como é que seria essa reunião da bancada, que pudesse ter, e o nosso colega Joselito, da Paraíba, como o senhor bem disse, parceiro da categoria dos auxiliares de justiça, pudéssemos amanhã trazer uma boa nova dessa discussão, um encaminhamento efetivo de uma solução rápida para o problema, porque é muita coisa só para o aposentado e pensionista levar isso. E aí precisamos, obviamente, do apoio do parlamento nesse sentido. Vamos lá. Muito bem, meu caro João, você fez uma bela fala, né? Você trouxe aí muito do que é o sentimento, né? Que
que cada aposentado, cada servidor vive nesse momento. Eu não vou repetir, até porque tem outras perguntas, os mesmos argumentos, mas a urgência, ela existe, a margem consignada para aumentar, ela também é preciso, né, ser avaliada nesse momento, não apenas a suspensão, mas a margem, porque a gente vive tempos diferentes, né? Não adianta querer tratar com as mesmas regras tempos diferentes, não adianta trazer receita velha, né, para resolver problemas do passado. Nós vivemos novos tempos, vivemos novos problemas, e eles precisam ser enfrentados com soluções inovadoras também. Então, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, né? Eu me lembro muito bem, no início da pandemia, os bancos, inclusive, chegaram a anunciar um gesto, né? E muitos deles cumpriram, tá? Não vou dizer que mentira, não. Que para quem tinha dívidas lá com aqueles bancos, a rotatividade, né, a suspensão de por 60 dias ou por 90 dias de quem tinha dívidas. E será que o crédito consignado ele não se encaixaria também nessa mesma natureza jurídica? Se pode fazer esse rolamento da dívida, que na verdade a suspensão é isso, é rolar essa dívida, né, para outros modelos, por que não fazer também para elas? Então, tem minha sensibilidade, tem minha simpatia ao tema, tem meu compromisso. Uma andorinha só não faz verão. Eu também, por mais força que a gente tenha, capacidade de articulação, né, de liderar uma bancada, o parlamento são 513. Então, o que vai fazer a diferença são movimentos como esse, né, que de forma repetida, eu sei que tem também outras entidades, né, que estão promovendo reuniões, debates. Essa pluralidade, essa diversidade, ela é bem-vinda, tá certo? Desde que seja na estratégia correta, para que a gente consiga formar esse caldo cultural, né, a favor do projeto. Não é do dia para a noite, tá? Então, assim, isso precisa ir amadurecendo, entrar em pauta, essa mobilização. Então, eu acho que a gente vai ter toda uma semana aí pela frente, a próxima semana, de amadurecimento desse tema, para poder sonhar com ele e a pauta, para que a gente possa ser vencedor. Deputado, muito obrigado. Eu queria passar agora a palavra para um dos nossos parceiros aí, e ele vai entrar num outro assunto. Ele já tinha comentado aqui que ele ia falar sobre a questão da margem. João, você queria fazer uma pergunta sobre a margem? Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado aí a todos os colegas, os nobres colegas que estão participando aí. E, com certeza, eu acho que uma grande pergunta que não tem como eu deixar de fazer, que está na cabeça de todas as pessoas aí que estão vendo e ouvindo, é que eles querem as duas coisas. Eles precisam, não é que eles querem, eles realmente precisam. Eles precisam da suspensão dos consignados e eles também precisam da margem. E a grande pergunta, eu acho que tramita na cabeça das pessoas é se pode acontecer as duas coisas, se elas caminham juntas, se tem possibilidade de acontecer a margem dos 5% ser ampliada e tem possibilidade de acontecer ao mesmo tempo a suspensão do empréstimo consignado. Vou ser bem sucinta a minha fala, porque é a pergunta que eu ouço todo dia no meu canal, no meu grupo do WhatsApp, uma situação desesperadora que os aposentados e que estão vivendo, e eu sei que eles me pedem isso. João, por favor, nos ajude para sair a margem, nos ajude para sair a suspensão, né? E eu quero ajudar eles da melhor forma que eu consigo e quero direcionar essa pergunta. Pode sim acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Muito bem, João. Com a capacidade de síntese e objetividade de endereçar a pergunta direta ao centro, dizer que é possível, no meu entender, agora não é automático. E, para isso, necessita uma capacidade de articulação política, de engenharia estratégica, né, para fazer os dois projetos, as duas ideias caminharem em paralelo, né? Não adianta colocar em fila, porque se colocar em fila não vai ser fácil trazer as duas temáticas. O ideal é construir isso de forma conjunta, né, para que a gente possa estar ao mesmo tempo. Claro que existe preocupação, né, de quem já está lá no limite da margem, de você abrir um pouco isso, porque isso gera um outro receio que a gente tem que estar preocupado. Também não é brincadeira, não é simplesmente fechar os olhos
para a questão do superendividamento das famílias. Você não pode também, né, trazer um patamar de comprometimento tão alto do salário mês a mês que não sobre, né, para aquilo que é o básico do mês. Então, essa calibragem tem de ser com muito cuidado, por isso que eu acho que 5% é um valor aceitável, é um valor que dá um fôlego, né, dá um balão de oxigênio ali para quem está com água pelo nariz, sufocado, né, e ao mesmo tempo gera uma capacidade de, na retomada econômica, ele recuperar isso. É o que eu estou dizendo, se fosse em tempos normais, nós estivemos vivendo a vida pré-pandemia, né, aumentar essa margem não seria uma decisão tão fácil de se argumentar e de se justificar, porque pareceria que seria apenas para consumo, né, e aquilo que eu disse, a balança entre consumo, né, e as atividades essenciais do dia a dia a gente tem que preservar, mas vivemos novos tempos, novos problemas, argumentos velhos não podem ser vacina para novas situações, novos problemas, e eu acho que é uma medida, assim, razoável e justa e que tem de ser trabalhada para caminhar junto. Ela não é, eu insisto com essa frase, ela não é automática, então por isso a gente precisa estar bem focado nisso. Perfeito, obrigado. Perfeito. Obrigado, João. Obrigado, Efraim. Agora eu vou passar a palavra para o Nery Júnior. Nery Júnior é representante do MAS, Movimento Acorda Sociedade, uma instituição que está fazendo um trabalho perfeito aí. São mais de 147 instituições unidas. Também é o presidente da ANADIPS. Nery, está contigo a palavra. Bom, boa tarde, deputado Efraim Filho. Boa tarde, o quarteto. Cumprimentar a todos. E agradecer pela oportunidade ao deputado Efraim de estar conosco para esse diálogo. O deputado Efraim Filho, ele é um homem de diálogo, não é à toa que ele está há 14 anos lá naquela casa. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo algumas vezes, por ocasião da comissão especial que analisava a questão da PEC 333 de 2017, do foro privilegiado, da qual ele foi o relator. E o deputado Efraim Filho, ele teve essa mesma sensibilidade que ele está tendo hoje, né, essa sensibilidade de ouvir a sociedade, e ele ouviu a sociedade, ao permitir, né, que no seu relatório fosse acatado a PEC 333 de 2017 sem ações de emenda, que já está pronta, inclusive, para ir a plenário. É uma pauta importante, é uma pauta de sociedade, e que tem as digitais do deputado Efraim Filho, que teve uma participação, como eu disse, muito importante nesse processo. Bom, deputado, eu represento o Movimento Acorda Sociedade, é um coletivo que o senhor já conhece, né? São 149, que ingressou agora a Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas no movimento, e eu sou diretor executivo da ANADIPS, que é a Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas, Idosos, Pessoas com Deficiência. Nós estamos aí nessa luta, nós temos uma forma de trabalhar que o senhor já conhece, essa relação respeitosa, a forma como nós estamos fazendo essa campanha, a forma como nós estamos abordando os parlamentares, é o modus operandi do Movimento Acorda Sociedade. Agradeço pelas suas palavras, quando o senhor fala em relação à questão da justiça, realmente essa é uma situação de justiça. Os aposentados, eles são arrimos de família, eles foram muito impactados com essa crise econômica, porque tiveram que assumir as despesas das suas famílias, como foi muito já explanado aqui, e nós gostaríamos de solicitar o seu apoio, né, para que o senhor fosse o nosso embaixador junto ao DEM, né, para levar isso para a sua bancada. O senhor é um líder, né, e como líder, o senhor não está à toa nessa posição de líder, né? Eu acredito que, pelo que eu já conheço do senhor, o senhor tem condições de defender esses projetos junto à bancada do DEM, que é uma bancada importante, é o partido que preside a Câmara, é o partido que preside o Senado.
E eu gostaria de trazer um esclarecimento em relação à questão dos consignados. O Congresso Nacional, ele tem agido de uma forma bastante responsável. Eu acho que o país só não está pior porque o Congresso Nacional está sendo muito sábio nas suas deliberações. Foi autorizado pelo Congresso a liberação de 1.226 bilhões de reais aos bancos. Aquele dinheiro lá do compulsório que fica no Banco Central. E o objetivo daquela autorização foi assegurar a liquidez de mercado. Acontece que a justificativa de liberar o dinheiro do compulsório, 1.226 bi, era justamente para assegurar a liquidez de mercado. Porém, esse objetivo ele não está sendo alcançado. Tá? Nós estamos observando que as microempresas elas estão tendo dificuldade de acessar crédito, não estão conseguindo acessar crédito, e o consignado é uma forma de assegurar a liquidez de mercado. É uma forma de assegurar a liquidez porque vai injetar dinheiro na economia, como muito bem falou o João Batista, tá? Porque isso vai fazer com que haja um efeito até para segurar a queda de arrecadação tributária. Nós estamos em uma recessão econômica grave, as perspectivas de encolhimento do PIB estão aí, é um viés de encolhimento que vai de 9% até 14%, então é preocupante isso, e nós nos preocupamos em relação à arrecadação tributária. Nós gostaríamos de contar com o seu apoio em relação a esse tema, e essa história de que vai faltar dinheiro para originar novos contratos, isso é lenda da carochinha, deputado. Tá? Não vai faltar dinheiro para originar novos contratos. Tanto é que os bancos fizeram um lobby poderoso em relação ao Senado Federal para aumento de margem. Tá? Essa questão do aumento de margem não é pauta do movimento Acorda Sociedade. A nossa pauta, que fique claro, a nossa pauta é a suspensão dos empréstimos consignados por 120 dias. Nós entendemos que essa margem ela precisa ser melhor debatida com a sociedade, com as entidades que representam os aposentados e pensionistas. Tá? Nós temos uma proposta para isso, uma proposta nos moldes de um PROER que já houve no passado, para a recuperação das pessoas físicas. Nós vamos apresentar isso através de ofício e encaminharemos ao seu gabinete, para que o senhor analise. Com relação à suspensão dos consignados, nós entendemos que é uma necessidade e nós precisamos da sua ajuda. E nós sabemos que nós podemos contar com o senhor, porque o senhor tem a sensibilidade, tem a sabedoria também, né, de ouvir a sociedade civil, e eu sei que o senhor é um homem público antenado com a sociedade, com as demandas dessa sociedade. Muito obrigado. Perfeito, Nery. Eu agradeço primeiro o referencial positivo que você fez, com mais, né, o movimento Acorda Sociedade, a gente teve junto na relatoria do fim do foro privilegiado, né, conseguimos encontrar um texto conectado com a sociedade, e espero que no consignado também a gente siga, né, essa pauta. A gente tem procurado ter outras temáticas que são importantes. Ontem, né, na Câmara dos Deputados, quem teve a oportunidade de acompanhar a sessão e as notícias que vieram, teve um projeto que eu sou um dos autores, né, que é importantíssimo para a população de baixa renda. Não é o perfil dos servidores públicos, até porque eles não recebem o auxílio emergencial, mas no auxílio emergencial que foi concedido tinha um grande erro, um grande equívoco, na verdade uma lacuna. Né? Não tinham decretado a empenhorabilidade do auxílio emergencial. E um projeto de nossa autoria fez com que, está lá, eu sou o autor do projeto, fosse empenhorável. Porque o que estava acontecendo? O auxílio emergencial, que tem natureza alimentar, né, em tese é para chegar ao mais vulnerável, o desempregado, o beneficiário de programas sociais, Bolsa Família, BPC, o informal, que não estava podendo trabalhar, ele tem natureza alimentar, é para botar o pão na mesa da família. E aí o dinheiro caía na conta do banco, muitas vezes o banco retia o dinheiro para pagar alguma taxa, né, do passado que a conta tinha ficado,
ou seja, e tirava o dinheiro, recebia pela metade ou faltando um pedaço. Às vezes tinha uma conta, né, da justiça sei lá, do cartão de crédito ou da linha de telefone que ele estava no Serasa, e aí vinha para bloquear esse dinheiro para pagar essa conta. Não é para isso, né? O auxílio emergencial ele é para atravessar esse período crítico que muitas vezes não está podendo nem trabalhar. Então, ontem a Câmara aprovou esse projeto que é de minha autoria, né? Tem uma sensibilidade que casa com os argumentos que você trouxe, né? Dessa defesa da suspensão dos consignados, e mais uma vez conte conosco, as 149 entidades, né, que estão junto no Mais, tem um papel importantíssimo para fazer o convencimento dos parlamentares, e você mais uma vez tocou na tecla certa. Convencimento se faz com argumentos, não com ameaças, não com ofensas, e vocês têm acertado nesse tom. Obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Neto. Eu queria agora passar a palavra para um conterrâneo de vocês, o nosso jornalista aqui, Milton Antunes, ele que faz parte aqui do quarteto, tem um canal aqui que trata muito bem essas pautas. Milton, a palavra é sua. Boa noite, deputado, boa noite a todos. Pessoal, eu ouvi a fala de todo mundo, achei muito importante cada pontuação que foi dada, cada ênfase, cada detalhe, mas o que me chama a atenção, deputado, e aí eu, como bom nordestino, né, como o senhor também, e o nosso querido Joselito, a gente sabe que o Nordeste hoje, né, ele tem o foco hoje, né, da maioria das famílias é em dar o apoio essencial aos seus filhos, netos, sobrinhos, que voltaram para casa diante aí do desemprego, de todas as consequências causadas pela pandemia. A gente já tem tratado nos nossos canais também que fome não espera, né? E eu queria que o senhor nos desse uma palavra, e eu estou sendo mais objetivo na parte técnica, já que o senhor, parlamentar, vivenciando isso há 14 anos, vai saber me responder muito bem. Hoje, o que nós precisamos para que a gente possa passar para essas pessoas, né, as mais vulneráveis, como já foi dito aqui, o que é que precisa para que a gente possa fazê-las entender o que, de fato, hoje deve ser pautado como urgência, já que estamos há quase 4 meses de pandemia, né, essas ações que o governo deve, né, ou deveria estar tomando, são as tidas de urgência, como já foi dito agora, referente ao auxílio emergencial, e, lógico, eu direciono isso, lógico, também a pauta da noite, que é a suspensão dos consignados. A gente sabe que essa suspensão vai devolver imediatamente, após a sua efetivação. Os valores são descontados, né, desses salários, e aí já uma reposição natural desses salários, né, 4 vezes aí o valor dessas parcelas, e só que a essência, né, da minha pergunta é a urgência. Então, o que está faltando para a gente realmente, o senhor como líder do DEM, né, presidente Rodrigo Maia, deputado do DEM também, o que está faltando de articulações para que a gente possa direcionar hoje a suspensão como urgência, diante de outras pautas que começam a entrar, a gente tem acompanhado, né, como, por exemplo, fake news, provavelmente semana que vem o assunto sobre tributação, diante agora da nossa urgência de suspensão. O que é que falta dessas articulações para que a gente entenda que a urgência agora é a fome? Milton, vamos lá. Você está certíssimo em fazer esse desenho aí da janela, que eu chamo, né, de oportunidade para a gente poder pautar o tema. A Câmara ela tem focado, basicamente, né, num tripé que nós entendemos que seja essencial para esse momento de pandemia. São temas ligados, primeiro, à saúde, segundo, à economia, e terceiro, a rede de proteção social do cidadão. São os temas que têm ganho prioridades. O tema do consignado, ele se enquadra nesse tripé, né? Seja pelo viés da economia, seja pelo viés, que eu considero, inclusive, mais forte, da rede de proteção social ao cidadão. É o caso do auxílio emergencial, né? Vis-a-vis, o consignado, ele tem nesse perfil, que é primeiro, deixar recurso livre, né, para ser investido. Falaram aí em 100 bilhões de reais. Eu não tenho essa conta, vocês é quem tem, eu estou partindo do princípio, né, dos valores que foram falados aqui. Para você ter uma ideia, no Corona Voucher,
foram investidos 200 bilhões de reais em 5 meses. Para se ter uma dimensão disso, o Bolsa Família, né, que tanto se fala da importância como programa de transferência de renda, ele custa 40 bilhões de reais o ano todo, né, 40 bi o ano todo. O Corona Voucher, o auxílio emergencial, ele jogou 200 bi em 5 meses. Isso tem sido essencial para não deixar um cenário de terra arrasada, né, na nossa economia, para que elas não possam sucumbir. A mesma coisa os servidores públicos, né? Vocês lembram que havia discussão sobre corte de salário de servidores públicos, seja do legislativo, do judiciário, do executivo, e era uma visão equivocada, porque se o privado já teve a sua renda derrubada pelo fechamento de portas, se você também derruba a renda do servidor público, quem ia manter a economia girando, né? Então, se pensou muito nisso na hora de não fazer a opção por essa medida drástica e que hoje se demonstrou correta. Então, toda essa análise de impacto, ela tem que ser levada em consideração. Qual é o caminho? E aí eu chego, né, direto na sua pergunta. Qual é o caminho para a urgência? Por que esse projeto não é pautado amanhã? Porque ele precisa ter o apoio de 257 deputados num requerimento de urgência que tem que ser aprovado para que ele possa ir à pauta, porque como nós estamos no modelo remoto, as comissões, né, CCJ, Comissão Administrativa, etc., não está funcionando. Então, tem que ter um requerimento de urgência, nós podemos ajudar a preparar. O Democratas, por exemplo, que eu assino, foi falado aqui, tem 28 deputados, então a gente tem que somar o número de assinaturas para chegar a 257. Aí ele vai à pauta. E na pauta ele vai ser votado e tem que ter maioria simples, né? A maioria dos presentes, tendo um mínimo de 257 votantes, como o modelo hoje é remoto, né? Pela biometria do celular, tem sido fácil atingir o quórum. Então, por isso que eu digo, se for para estabelecer uma estratégia, a primeira e mais importante delas é o diálogo com os líderes, o convencimento com os líderes, assim como fizeram comigo. São 27 partidos, são 27 líderes, né? A gente conseguiu um número que ultrapasse 257, que esses líderes representam, para ir à pauta. Os líderes são importantes para levar o tema à pauta. Depois dele ir à pauta, ou seja, depois dele ir para a mesa para votar, aí a gente precisa do voto dos 513. Mas os 27 líderes são essenciais de serem focados neste momento. Ok. Muito bom. Eu peço, Sandro, enquanto eu concluo essa resposta, você possa até fazer algum comentário. A minha bateria está acabando, faltam 3%. Enquanto você fala, eu vou só me deslocar para um outro cenário que é mais próximo, né, da tomada, para poder deixar ligado. Então, vou só desligar um pouquinho aqui a câmera, mas aproveita aí para fazer um comentário. Eu vou estar lhe ouvindo, fazer um comentário aí do que foi tratado até agora. Fique à vontade, deputado, a gente aguarda. Então, pessoal, o intuito de tudo que está acontecendo aqui é mostrar que existem, sim, pessoas que se preocupam, pessoas que pensam no aposentado, no pensionista. Todos esses guerreiros que são aqui, nós, representantes do povo, parcela dos cidadãos, parcela do povo, representantes de entidades, o deputado que está aqui, ele está aqui por um propósito: ouvir vocês e falar o que realmente a gente ouve através dessa tela do celular, através dos canais, e trazer para ele aqui. E hoje eu digo, um dos maiores marcos que a gente conseguiu foi o apoio do deputado. Todo mundo sabe quanto a gente lutou por isso. E enquanto eu estou falando muito, né, agora eu vou deixar por último, mas não menos importante, eu vou passar minha palavra aqui para o nosso querido youtuber aí, o cara que começou com esse movimento pela margem, foi o Felipe Brito, foi o primeiro que começou esse movimento. Felipe, teça algumas palavras aí até o deputado chegar. Fique à vontade. Daqui a pouco o deputado está voltando aí. Queria agradecer a todos vocês aqui
Nosso movimento agora, né, como a Paula está falando de suspensão, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que eu sei que ele vai conseguir me responder. Eu já tentei perguntar a alguns outros deputados sobre. A gente está falando muito de. Deixa ele chegar, o homem chegou aí. Vamos já direcionar a pergunta a ele. Tá me ouvindo, deputado? Estou de volta ativa. Escutei aí o Sandro, escutei você dizendo que queria esperar eu chegar para fazer a pergunta. Estou por dentro, pode, como a gente fala aqui na Paraíba, pode arrochar aí. Então vou arrochar, agora eu vou arrochar. Aqui, o nosso canal, como a gente vem sempre falando aqui, nós não temos direita, esquerda, a gente não ofende, nós apoiamos bons projetos, né, doutor? E eu venho falando o seguinte, eu bato muito nessa tecla, porque nós falamos muito de suspensão do consignado, é muito justo nesse momento, né? Se falou aí de margem, mas o que eu venho batendo agora, até junto com o Nery também, já a gente sempre falando sobre isso, assim, a gente fica um pouco assustado, né? Porque tem financeiras, não sei se é do conhecimento do senhor, como chega até vocês, estão cobrando 23% a 30% ao mês. E a gente queria saber se está sendo feita alguma coisa para combater essa taxa de juros abusiva, tendo em vista que tem agiota que cobra mais barato do que essa própria financeira. Então, assim, é um juro abusivo. Tem que falar, eu ficava me segurando para falar, mas a gente precisa estar falando, discutindo sobre isso. Precisamos, sim, salvar esses aposentados, pensionistas, servidores públicos. Não podemos... Às vezes eu tentava me calar, mas agora eu não vou me calar mais. Acho que eu tenho apoio aí do meu amigo Nery. Ele falou, Felipe, estou com você, então estou abraçando junto com o Nery aí. Eu queria ver se tem, ainda mais nesse momento de pandemia, vamos frear essa taxa de juros abusiva, tendo em vista que realmente o consignado hoje, eu vejo que tem financeira que consegue cobrar até 18% ao ano, né? Tem uma taxa de juros muito reduzida, e hoje nós apoiamos, sim, né, a suspensão, mesmo tendo uma taxa baixa. Por que não olhar hoje essas financeiras que cobram de 23% a 30%? Há algum projeto na Câmara, vocês olham, qual o poder que essas financeiras têm? O próprio senador Otto Alencar, ele soltou um áudio que mandou para a gente aqui, falando sobre o poder dessas financeiras, que era contra também a suspensão. O que está sendo feito aí pelos nossos governantes, nossos representantes, né? Eu quero agradecer o senhor aqui. Tem que se falar de alguma coisa? É motivo ou não chega no conhecimento de vocês? Olha, João, Felipe, você está indo assim numa linha que ela tem conexão com a vida real das pessoas e chama a atenção para uma situação que é importante a gente colocar aqui, até pela audiência que a gente tem de muitas pessoas. Também tem que ter a corresponsabilidade de quem está do lado de cá, né, do cidadão, do contribuinte, de saber que ele tem que pesquisar para, de repente, não cair no conto do vigário, né? Tem gente que tem uma lábia muito boa e, às vezes, consegue empurrar, entre aspas, um produto, né, que é um absurdo, tá certo? É criminoso. Taxas nesse padrão que você está falando, elas são criminosas. Mas, assim, elas são da lei de mercado, da demanda e da oferta. Você tem outras ofertas com valores mais conscientes. E, às vezes, por ser enganado, ludibriado, logicamente que ninguém vai cair numa armadilha porque quer, mas o nome já diz, a armadilha, ela está preparada. Então, assim, se não se prova que a pessoa foi coagida, obrigada, né, induzida a erro, mas ela acabou caindo para assinar o primeiro contrato que apareceu na frente dela, também tem uma corresponsabilidade do cidadão, para que a gente só não seja aquela linha de surfar, né, na onda do vento. Então, a gente aproveita também essa sua pergunta, que é extremamente pertinente e conveniente para o momento, para alertar, né, a quem está em casa de que vamos buscar as alternativas. E quem já fez,
né, muitas vezes a bobagem, né, de assinar um contrato em condições extremamente desvantajosas, tem a possibilidade de ter a portabilidade da dívida, né, de você levar a dívida para um outro banco, uma outra instituição financeira que tenha juros menores. Aí você faz algo que se chama novação da dívida, né, pagar a dívida com juros altos por uma dívida que tem juros menores. Então, você na rotatividade, você acaba ganhando. É só uma solução para quem está nesse cenário que você falou. E claro que a gente tem que procurar, de alguma forma, tirar do mercado, né, quem pratica essa questão abusiva. Só que a linha é muito tênue, né? Se ela faz juros abusivos, mas não se prova que foi por obrigação, né, por ludibriação, por indução a erro, sempre fica aquela questão da economia de mercado colocada. Eu vou lhe dar um exemplo que vai casar exatamente com a sua preocupação. Eu falei que semana passada a gente aprovou o projeto das maquininhas, né, do empréstimo que vai chegar pela maquininha do cartão de crédito, principalmente para quem é microempresário. Quem é que é microempresário no Brasil? É quem fatura até 360 mil ao ano, dá 30 mil reais por mês. Então, quem fatura até 30 mil reais por mês é microempresário para efeitos da nossa legislação. O pequeno empresário é quem fatura até 4 milhões e 800 ao ano, dá 400 mil por mês. Esses são chamados pequenos empresários. Quem está entre 30 mil e 400 mil é pequeno. Abaixo de 30 mil por mês é micro. Sabe qual é o juro que vai chegar nesse programa das maquininhas? Ele vai rodar daqui a uns 15 dias, 6% ao ano. É 0,5% ao mês, tá certo? É 6% ao ano para que esse dinheiro chegue no pequeno, porque os bancos hoje nem abrir as portas para ele abrem. Ou quando abre, é para empurrar a faca, como você acabou de falar aí nesse momento. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, temos que ter o olhar muito atento. Agora, não dá para você, como é que diz, você fazer que era o ideal. Eu sei o que está na sua cabeça, é dizer, não, o cara que cobra esse juro abusivo, nós temos que cortar ele do mercado. Se provar que ele, né, enganou, mostrou um papel que a pessoa assinou sem ler, coisa desse tipo, isso é crime, tá? Não é que está certo ou errado, não. Isso é crime. Enganar é crime. Induzir a erro é crime. Ludibriar é crime. Agora, precisa ser provado, porque se o cidadão fez a opção de livre e espontânea vontade, que foi o primeiro que apareceu e ele assinou, aí tem todo o estudo a ser feito. Você está certíssimo, essas instituições hoje que jogam errado, elas fazem mal à sociedade, elas são um câncer para a sociedade, tá certo? Elas desvirtuam o mercado. Agora, é o jogo do cara que quer ser esperto demais. E a dificuldade hoje em tirar ele do mercado é porque precisa ser provado que ele agiu de má fé, né, que ele obrigou a pessoa a assinar um papel que ela desconhecia. Então, isso não é fácil de provar, por isso que até hoje tem essa briga. Só tem um ponto, né? Só para complementar, depois só para finalizar aqui, que não sei se é do conhecimento também. Hoje tem 30% para o aposentado, né, de empréstimo, e mais 5% para cartão. O que vem acontecendo? Além desses 30% mais 5% de cartão, ele vai na financeira e ainda pega mais 30%. Ele compromete 65%. E, pasmem, se ele atravessar a rua e for bater em outra financeira, ele vai pegar mais 30%. Então, acontece muito do aposentado, pensionista, servidor público, está utilizando 90% da renda dele, 95% da renda, e ficando com 5% de salário. Então, temos que olhar assim, não olhar frio de se impor assim, é escolha dele. Muitas vezes não é escolha, muitas vezes é uma necessidade que ele quer comprar um remédio, e comprar comida. Então, ele escolhe, ou eu vou comprar comida, ou eu pego o empréstimo. Ele, muitas vezes, depois que a margem dele é tomada, ele não tem outra opção, ele não tem acesso a nenhum outro crédito,
ele é explorado hoje por essas financeiras, né? E toda empresa, acho que teria que ter a responsabilidade social dela também. Eu acho que é um absurdo, não posso concordar, né? Que, ainda mais sendo uma classe do aposentado, né? Pensionista, de repente, cuidar mais e obrigar, realmente, a reduzir essa taxa de juros, porque eu não posso concordar que seria uma escolha, né? Quando a gente fala de necessidade. Então, eu acho que teria que ter a função social dessa empresa. Eu acho um juro abusivo, criminoso, é uma agiotagem legalizada. Mas eu acho que quem pode falar um pouquinho da função social também, acho que te explicou um pouco, foi o próprio doutor Sandro, que falou na outra live, se puder me ajudar aí nessa... Qual é a função social de uma financeira? Ela vir no mercado explorar o aposentado, o pensionista, servidor público. Deixa eu complementar aqui, então, tá, que você falou, Felipe. Deixa eu só aproveitar, Sandro, para entrar nesse ponto específico que o Felipe complementou, e aí ele trouxe essa abordagem nova, tá, de 2 ou 3 financeiras. Aí isso nem pode, tá certo? E isso é crime. Então, se uma financeira, porque ela ou o órgão, né, a qual o servidor é vinculado, ele tem o controle de qual é a margem que está indo em consignação. Então, se ele consegue fazer por 2 ou por 3 financeiras, tendo um esquema de fraude, né, um esquema fraudulento... Não, ele já desconta direto na conta corrente. O pagamento já cai com desconto, a financeira vai no banco que ele recebe o pagamento, já desconta da conta corrente. Então, não é da margem, não. Débito e conta. Isso é fraude, isso ele está burlando a lei, porque a lei, quando ela diz que só pode ter 35% da sua margem consignada, é porque há um conceito por trás disso, de que essa é a margem que o cidadão dispõe para investimento, né? Porque ele tem que pagar a feira, ele tem que pagar o remédio, ele tem que pagar a educação, as atividades essenciais. Então, quando você... uma financeira como essa, ao invés de ir na margem, porque não poderia, né? Foi isso que eu demorei aqui a pegar um pouco da sua ideia e você esclareceu bem nessa segunda participação. Quando ela vai, né, através de um contrato, que aí não é margem, ela faz um contrato de conta corrente, né, para que vá quando cair. Isso é fraude, ele está burlando a legislação, né, está encontrando um contorno e isso é crime, tá? Então, quem denunciar, com certeza poderá ter esse contrato anulado por ser um contrato abusivo, tá certo? A relação entre o cliente e a financeira é uma relação de consumo, né? Ele tem a categoria de hipossuficiente, que quer dizer a pessoa que está numa desvantagem. Exatamente isso. Então, ele tem todos os direitos preservados. Dessa forma, como você me falou, ele foi induzido a erro, aquilo que eu falei na primeira resposta, tá certo? E foi ludibriado, você está com toda a razão, é crime, e quem denunciar poderá, inclusive, ter esse contrato cancelado. Não, com certeza. Com certeza. Mencionando o que o Felipe falou, cabe realmente ao judiciário intervir, fazer essa mediação e ver quando o contrato é abusivo ou não. O Felipe tinha falado da função social da empresa. Eu sou tributarista, então eu lido muito com empresas. O que acontece? Hoje, no ordenamento jurídico, existe um princípio que se chama função social da empresa. A empresa, hoje, ela não tem que ter o fim só de lucro mais. Senão, liberaria o trabalho escravo, liberaria esses contratos abusivos que o deputado acabou de falar. Então, ela tem que ter o lucro, mas pensando no social. Trata-se da função social da empresa. Então, assim, hoje, o judiciário preza muito isso. Existem leis, sim, que tutelam, tá? Ainda é muito alto o juro no Brasil, ainda é abusivo, mas se caminha no sentido de, como se diz, pelo menos tem alguma coisa a tutelar. Parabéns, Felipe, parabéns, Efraim, pelo que foi dito. Antes de encerrar, que a gente já chegou a 1 hora de live, geralmente a gente combina 1 hora, só tem uma pauta que eu sempre peço aos convidados aqui, que é o do 14º. Trata-se do seguinte, só para situar o senhor, deputado. O governo federal
adiantou o 13º salário aos aposentados e pensionistas. Ocorre que a gente entendeu o seguinte: como esse 13º foi adiantado para se socorrer da Covid, chegando no mês de dezembro, os aposentados não vão ter esse recurso. Então, foi onde a gente entendeu que isso faria falta, tanto para o aposentado, que é o grupo de risco, também vai fazer falta para a economia, porque é a ceia de Natal, é uma fruta que ele compra, uma carne, então isso movimenta a economia no final do ano. Então, a gente fez uma ideia legislativa, estudou o regimento interno do Senado e protocolou essa ideia legislativa. Em 5 dias, a gente obteve quase 100 mil votos. A gente entrou em contato com o senador Paulo Paim, que transformou isso já em um PL, já se tornou um PL. Qual que é o objetivo? Fazer com que, só nesse mês de dezembro, em virtude da Covid, seja fornecido um 14º salário emergencial para os aposentados e pensionistas, para socorrer essa classe e para fomentar a economia. Porque o que faz o dinheiro circular é dinheiro no bolso do aposentado, dinheiro no comércio, no mercado. Então, encerrando, a gente queria falar para o senhor sobre esse projeto que existe e pedir apoio quando isso chegar à Câmara, porque já está no Senado tramitando, já passou pelas comissões, se Deus quiser, logo vai entrar em votação, a gente está articulando dentro do Senado, e vai chegar na Câmara. E a gente queria contar com apoio, porque deu para perceber o quanto o senhor é competente, o quanto o senhor luta em prol do povo, porque as palavras que foram ditas aqui não foram a bel prazer, foram palavras sérias. Se o senhor não tivesse interesse, o senhor simplesmente declinaria o nosso pedido. Afinal, o senhor está falando aqui com um público de quase 500 mil pessoas. Então, se o senhor veio aqui falar, é porque são verdadeiras essas palavras que o senhor traz. Então, eu queria pedir apoio nesse projeto do 14º, repassar para o senhor de maneira mais clara depois do que se trata, e também agradecer muito pela presença do senhor aqui, de todos, do Felipe, do João Batista, do Nery, do Milton Antunes e do nosso amigo aqui, me fugiu o nome agora, desculpa. Joselito. Do meu amigo Joselito, que abrilhantou ainda mais com a pergunta dele aqui no nosso canal. Então, assim, eu queria agradecer a todos, falar que foi muito bom, e a palavra final é do senhor, deputado. Muito obrigado por ter ouvido o povo aqui. Tá bom, Sandro. Eu acho que nós fizemos um bom bate-papo, ao mesmo tempo foi informal, descontraído, né, mas com abordagens sérias, direto ao ponto. Quem ficou ligado aí pôde esclarecer muitas dúvidas, entender que tem 2 pilares, eu volto a insistir nisso, tem 2 caminhos essenciais para a gente perseguir, um é de forma e o outro é de mérito, ou seja, um é regimental, né, fazer o projeto chegar para ser votado exige energia, exige mobilização, né, exige estratégia, e o outro é quando chegar para ser votado, vencer. Né? Essa talvez eu acho que seja a parte mais fácil, porque esse é um tema de justiça, como eu disse. Então, existem resistências a serem vencidas, sim, existem argumentos contrários, existem lobbies poderosos, existem interesses a serem contrariados, mas quando você tem justiça, você procura encontrar o caminho. Eu sou formado em Direito, né, minha pós-graduação é em Direito do Consumidor, então, inclusive, falei aí com você dessa relação de consumo, né, que existe entre o cidadão e a instituição financeira. Ele é protegido contra as cláusulas leoninas, né, ou seja, as cláusulas abusivas, então isso dá a ele uma série de salvaguardas nesse caminho, mas a gente tem como ultrapassar essas resistências, porque também aprendi, né, nos bancos de direito, e um professor que me ensinava, no livro de Rudolf von Ehring, A Luta pelo Direito, e ele dizia, quando estiveres entre a lei e a justiça, escolha sempre a justiça. Né? Então, eu acho que se a lei, de alguma forma, ela gera resistências, se a justiça tomar atitudes como essa, né, o PL 1328, a questão da margem consignada, até que ponto é um equilíbrio, né, para que a gente possa avançar para dar um balão de oxigênio a quem está, né, em tempos de Covid, né, fazer essa metáfora, né, quem está precisando ali de um respirador, de um balão de oxigênio para fazer a travessia desse período mais crítico, né, eu acho que a gente pode chegar nisso.
Agradeço aí ao meu tripé paraibano. Vocês falam tanto em quarteto aí, hoje a gente tem um quarteto paraibano, né? Então, o quarteto paraibano estava aqui, o João Batista, o Joselito, o Milton, né? O João da Financeira, o Felipe, o Nery e você, Sandro. Eu vi muitas mensagens aqui, tá? Hoje era impossível comentar, mas você colocou na tela aqui várias mensagens de gente dizendo que era de Campina Grande, da Paraíba, que estava nos escutando, além de várias outras coisas temáticas, né? A gente, claro, hoje é deputado federal pela Paraíba, mas luta pelo Brasil, tema do crédito com as empresas, reforma tributária que vai vir aí isso é tema para uma outra live, da gente conseguir um modelo mais justo, tá certo? E temas que virão. Então, foi um prazer. Muito obrigado e sempre à disposição aí. Quem quiser seguir um pouco do nosso trabalho, né? Não sei se aí no chat deve ter rolado algum tipo de informação, mas se não, temos o nosso Efraim Filho, não é um nome daqueles mais comuns que você encontra em toda esquina, né? Então, escuta na sala de aula, você tem uns 2 ou 3 Efraim, mas em cada sala. Mas você é o contrário, você colocou Efraim com M de Maria, tá? Efraim é com M de Maria, Efraim Filho, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, não vai ter dificuldade em você encontrar lá não, e acompanha um pouco desse nosso trabalho e da nossa ação parlamentar. Um forte abraço e uma boa noite a todos. Abraço, obrigado, deputado. Fique com Deus, obrigado a todos vocês. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, deputado. Obrigado, Joselito, pela participação. Deputado Efraim, obrigado pela participação. Obrigado, Nery. Valeu, gente. Foi um prazer imenso. Mandar um abraço para o Antônio da Conacat, que estava acompanhando a live aqui com a gente. Antônio, um abraço para você aí, que faz parte do MAS. Um abraço para a gente, da gente aqui para você, de todos, viu? Abraço, gente. Fica com Deus. Abraço. Só para dizer, deputado Efraim, que o MAS deve preparar um documento para passar para o senhor para servir de subsídio na defesa lá dessa questão aí dos consignados, tá? Obrigado, um abraço, boa noite. Vamos embora. Cabeça erguida e pulso firme, sempre para frente e rumo à vitória. Valeu. Amém.